mais 10 discípulos para discipulá-lo, para começar não sei o que em lugar nenhum. Cria-se que a palavra tinha um poder de gestação inapagável no coração das pessoas. Agora, na hora que essa prerrogativa passou a ser da igreja, é que essa loucura inteira passou a ser, porque depois de Constantino, só existe salvação se a igreja se dignificar, atravessar um oceano, e lá numa terra estranha, pregar para um Inca, um Azteca, um Amazônida, sem contato nenhum com a civilização, porque se alguém não chegar lá e falar esse nome J-E-U-S-U-S e disser, ele morreu por ti na cruz um dia num pedaço de pau, e o cara, sem saber de nada, disse, tá bom, ele está perdido. Se ele não tivesse informação. Significa dizer que a única mediadora entre Deus e os homens é a igreja. Porque se a igreja não levar essa mensagem, o mundo inteiro está perdido. Então, mais perdido do que o mundo que não sabe da mensagem, é a igreja que, supostamente, sabendo da mensagem, a perverte. Não prega para ninguém, e quando prega um Jesus abominável, que é a cara de Satanás, cheio de ódio, cheio de inferno, cheio de julgamento, cheio de preconceitos, que odeia o diferente e diz que para você vir a ele, que ele é bom, amoroso e misericordioso, mas se você não crer nele, ele vai te botar no inferno até o último dia de qualquer que seja o lampejo de existência espiritual de qualquer natureza. Nós estamos caminhando para o final, mas não podia deixar de falar de uma pauta muito importante, Caio, em relação ao movimento coach que está no Brasil. Tinha muita coisa para falar com você hoje, mas muita, mas você é uma enciclopédia. Então eu tinha que falar muita coisa, mas não temos time para isso. Apesar que você participou de um podcast de 4 horas que eu vi lá assisti ele lá. A maioria deles, 3 horas e meia. 3 horas e meia. Mas nós vamos continuar aqui batendo um papo nesse time. Caio, eu não tenho nada contra os coaches. Fazer seus trabalhos fora, não usarem a palavra, o evangelho para prostituir. São poucos os que não usam. Mas eu até coloquei essa opinião aqui, esse vídeo está rodando no Brasil. Está rodando no Brasil esse vídeo. Que eu falei que hoje esse movimento coach, dentro do contexto religioso, usando o evangelho, está prostituindo a palavra. Que eu acho isso uma aberração. É uma outra maneira de vender o evangelho, exato. Porque há muito tempo o ministério mestre, como diz o apóstolo Paulo, do ensinamento, estava ainda genuíno, apesar da escola dominical ter poucas pessoas, tudo mais. Aquela coisa simples, do simples, independente de igreja, de religião. Mas então, primeiro foi música gospel, depois, e aí vai, política, mas eles tinham esquecido, mas agora parece que eles pegaram isso aí. Tem um vídeo desse coach aí, que ele fala sobre você, mas eu queria perguntar se eu estou com razão em relação a isso. Que esse trabalho do coach, não tô falando fora, eles podem falar o que quiser lá fora, motivacional, mas usar a palavra, Caio, é uma aberração. Muitos me ligaram, me criticaram. Então, coloca o vídeo do Massal, que você entrevistou ele um dia, eu vi bater um papo, ele falou sobre você há um ano atrás. Insistiram muito para eu entrevistá-lo. Aperta o play. Eu até esqueci da entrevista, cheguei meia hora atrasado. Que foi o maior pastor do Brasil há 30 anos atrás. Queridinho da Rede Globo na época. Ele era sensacional. A maior base de tudo que a gente ensina hoje foi ele que trouxe como uma revelação fresca. Foi ele. Essa semana ele pegou falar mal de mim. E o senhor falou para mim, compaixão, é duro para ele ver você fazendo o que ele fazia 30 anos atrás. Deus me livre. Tenha compaixão dele. Você sabe o que aconteceu? Ele era a maior máquina que tinha aqui na Terra. Só que uma coisa pegou ele. A lei. O pecado, o adultério. Ele caiu e achava que a obra era dele. Por isso que nunca mais voltou. Aí ele embirrou com outro cara que se levantou depois dele, do tio Bigode. E o Bigode começou a crescer e o Senhor começou a usar e poderosamente começou a vir com uma palavra fresca e nova. Aí ele pegou e perdeu o coração dele por causa do Bigode. Pablo, por que você não fala dos caras? Cara, isso é uma briga de irmãos. A gente resolve lá em casa. Eu não vou falar os nomes. Eu pus no meu coração, eu não vou falar mais de nenhum irmão.
Nenhum. Quem é nobre não fica falando dos outros. Pode tirar, isso já repetiu, pode parar. Esse foi o último vídeo que eu ia passar pro senhor hoje. É um outro rapaz ignorante, não sabe de nada, que eu até hoje eu estaria lá onde eu estava, naqueles píncaros. Seria mais... me tirou de lá, eu é que não quis, eles não conseguem entender. Seria mais cômodo pro senhor, seria zona de conforto. Eles não querem entender que aquilo ali não é o ápice, aquilo ali é o fundo do abismo, é o lugar mais perigoso. Eu escolhi vir para um lugar de simplicidade, onde eu sirvo a Deus com a minha consciência. Puxa mais um pouquinho para perto do microfone. Sem dever nada a ninguém. Nada a ninguém. Com uma liberdade que nenhum deles nem sonha qual é. Eu digo o que eu penso, o que eu quero, onde eu quero, para quem eu quero, em qualquer lugar da terra, sem fazer média ponderada com ninguém, sem dever nada a ninguém, sem precisar do dinheiro de ninguém. Agora, esse é um rapaz que cultua dinheiro. Outro dia ele estava dizendo, sabem por que Jesus falou tudo que Jesus falou sobre dinheiro? Aí fez uma parada retórica. Isso é porque ele não era casado e não tinha filhos. Porque se ele fosse casado e tivesse filhos, Jesus ia falar a beça sobre dinheiro. Então, todo o ensino do Evangelho de Jesus e dos apóstolos sobre amor a dinheiro, sobre o perigo da idolatria do mamon, sobre tudo isso, ele reduz ao fato de que Jesus era solteiro. Como ele só fala em dinheiro, é tudo sobre dinheiro, Jesus tem que não falar em dinheiro porque era solteiro, coitado. Então não precisava de falar em dinheiro porque tinha gente sustentando a ele, mas se ele fosse casado, tivesse uma mulher e filhos para sustentar, ele ia falar em dinheiro o tempo todo. Então você veja como as noções são loucas. O Silas, que ele diz que cresceu, Deus me livre, o Silas cresceu para o abismo. O Silas de hoje é pior do que o garoto de 18 anos que eu conheci, que pelo menos tinha o temor do Senhor, que pelo menos chorava de quebrantamento quando ouvia uma mensagem. Eu vi o Silas derretido me ouvindo muitas vezes, e me abraçando e me beijando. Foi o oposto. Ele entrou quando a ganância da teologia da prosperidade tomou conta dele, ele enlouqueceu. Então tudo que ele pensa é em dinheiro, quando ele pensa em política é em dinheiro, quando ele pensa em ministério é em dinheiro, quando ele pensa em qualquer coisa é em dinheiro. Você também já ouviu alguém chegar aqui e dizer, rapaz, eu estava em casa sentado, ouvi o Silas pregando, meu coração se encheu, caí aos prantos chorando, me converti, estou servindo ao Senhor. Você já ouviu? Me diga, na sua vida, já ouviu? Não. Ninguém ouviu, porque ele só vai lá falar loucura. É política, é ódio, é raiva, é opinião contrária aos outros, aqui é melhor, aqui é maior. Ele é o porta-voz oficial dos evangélicos. Não tem evangelho na vida dele. E o Marçal vai dizer que ele chegou ao topo. Cara, isso aí é nadar na lama, é se esquecer da água da vida. E esse movimento coach, Caio? É um movimento oportunista, como é o caso do garoto aí, do Marçal, que ficou milionário, alguns dizem que bilionário. Mais um câncer. Mas só um, e que vai acabar. Porque isso tudo é que, eu não sei, a minha memória é muito boa, não só a minha memória histórica dos últimos 70 anos, e de antes de eu nascer, que minha mãe era evangélica, minha avó era evangélica, eu tenho memória evangélica desde o século XIX. Mas antes disso, eu tenho a memória evangélica desde Jesus para cá, a memória do evangelho. E minuciosamente de todos os fenômenos dos últimos 2000 anos. Então eu sei o que aconteceu. E também sei uma coisa, que isso muda de 15 em 15 anos. Cadê o dente de ouro? Você é do tempo do dente de ouro? Lembro. Todo mundo tinha que ter dente de ouro. O Espírito Santo me abençoou, estou com dente de ouro aqui. Ache um dente de ouro hoje. Cadê eles? Cadê o dom de lagartixa, que todo mundo ficava pregado nas paredes, o Espírito me visitou?
O espírito da gargalhada, que ainda tem um aqui, outro ali, baseado no Kenneth Reagan, mas teve um tempo que era só gargalhada, 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 gargalhada. 10 anos depois acabou. Agora é o peão do roda, 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 que é uma assimilação sincrética dos cultos afro-brasileiros, que eles pentecostalizaram o sincretismo afro-brasileiro. Vão rodar, vão rodar, vão rodar e vão parar de rodar. Vão inventar outra coisa, porque eles vivem de movimento em movimento, de distração em distração, de número de circo em número de circo. Caio, Isso é um circo, meu arrependimento eu vi que você não tem em nenhum momento de ter deixado a religião. Não, a religião não salva ninguém, eu nunca fui da religião, eu nunca quis nada com a religião. Isso é fato. Eu suportei a religião por amor a Jesus. Isso é fato.